Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um mês do comentário aqui sobre o Lab de Indicações, o fundo que a gente tem em parceria aqui com o Daniel Negri, da dica de hoje, caso de research. Então, a gente vai falar agora sobre o mês de novembro, o resultado do fundo, como que foi, o que a gente vê aí até de explicar um pouco de como foi o mês de novembro e o que a gente está vendo aqui para frente, o que nos trouxe de resultado até aqui. E qual que é a nossa visão, principalmente pensando aí no cenário macro, que é o que o pessoal gosta de acompanhar. E aí, Daniel, tudo bem? Bom, tudo bem? Boa tarde ou boa noite para todo mundo que estiver assistindo a gente. Obrigado aí, Teô, Rodrigo Teodoro, mais uma vez. Para a gente prestar conta para os nossos cotistas e para as pessoas que são curiosas também e estão estudando o nosso fundo para fazer algum investimento. Muito feliz nesse último mês, a gente teve uma alta forte da Bolsa, o nosso fundo acabou aproveitando essa alta bastante forte da Bolsa. Inclusive, a nossa cota bateu o 1,20, né? Então, quer dizer, a gente já tem mais de 20% de retorno em menos de um ano, que eu acho que é formidável, é extraordinário esse resultado que a gente está conseguindo aqui em tão pouco tempo do Live. E eu acho que alguns pontos fizeram com que a gente conseguisse esse resultado. E o primeiro ponto tem a ver muito com a humildade, sabia? Eu acho que todo gestor, né, ou analista, qualquer pessoa de mercado, ela tem que lutar todos os dias contra aquele viés do eu sei tudo, eu não posso aprender nada, né? E cada vez mais a gente percebe como é difícil a gente conseguir sintetizar tantas informações. Tantas são os dados, as análises, as notícias e tudo isso a gente tem que conseguir pegar todos esses dados e transformar em informação. E acaba sendo difícil fazer isso. Então, o que que a gente, dentro do Dica de hoje, fez e acabou sendo acompanhado dentro do fundo, né? Ali no final de outubro, a gente colocou um modelo de inteligência artificial que pega um pouco de fundamentos, pega um pouco do modelo de Markowitz e a gente passou a ter os percentuais definidos não pelo que o Daniel acha, não pelo que o Rodrigo Teodoro acha, né? Baseado na inteligência artificial. Tipo, se não fosse o Daniel, se fosse a inteligência artificial que vai calcular esse percentual, como é que seria esse percentual? E a gente moldou o fundo e a carteira lá do Indicações também exatamente para isso. E deu um resultado muito bom, que é o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E por que isso, né? Por que que é importante a gente trabalhar dessa forma? Porque a parte de análise, a parte interna, né, que eu continuo trabalhando, a nossa equipe do Dica de hoje continua avaliando empresas, analisando empresas, ela está intacta. Então, ainda tem aquele viés da pessoa, do analista, que vai fazer análise para quê? Para escolher os ativos. Mas o percentual entre cada um dos ativos, agora ele é calculado de fora. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Para você ter uma ideia, o nosso modelo de predição, ele chegou e falou para a gente aumentar Itaúsa, o que parecia uma leviandade, mandou aumentar lojas Renner, também, que parecia uma maluquice no final de outubro, mandou aumentar Carrefour. E o pior, mandou diminuir PetroRio, cara. Pô, PetroRio que era o que estava salvando a carteira, vamos dizer assim. E mandou diminuir VVB11 também. E a gente percebe, né, ao longo do mês de novembro, como isso funcionou bem. E como a gente conseguiu andar melhor do que muitos outros fundos de ações exatamente por causa disso, né? Só para vocês terem uma ideia, no nosso relatório aqui, até o dia que eu estava escrevendo, não foi exatamente dia 1º ou dia 30 de novembro, mas no momento que eu estava escrevendo, a Carrefour, por exemplo, subiu 26%, muito acima do Ibovespa. Lojas Renner subiu 33%, muito acima do Ibovespa. E, se eu não me engano, o PetroRio caiu no mês passado, não foi? Caiu E o coisa de IV 4, 5. e o IVVB11 subiu menos do que o Ibovespa. Então, quer dizer, ele seria um detrator de valor também. Então, ele funcionou muito bem, passou bem por esse primeiro teste. Eu não imaginava que já ia ser um teste forte no primeiro mês. Gostei muito. Então, a gente continua com a nossa parte
física, vamos dizer assim, intelectual, mental, do analista escolhendo os ativos, e essa parte de percentual que trouxe muito resultado para o fundo nesse mês agora de novembro. Daniel, e é bom lembrar também que isso não significa que a gente deixou que um computador escolhesse a alocação e a gente simplesmente ignorou todo o resto, né? Tem que lembrar que por trás desse algoritmo tem os inputs, as informações que o analista coloca ali. Então, tem toda a perspectiva do analista ali sobre a ação, até a escolha dos ativos em si. E aí tem muito mérito seu também na escolha dos ativos e tem muitas informações ali que o modelo vai usar, que são informações que o analista coloca para que o modelo gere a alocação, né? Correto. Então, assim, eu acho que esse mês de novembro foi bastante positivo nesse sentido, tanto pela alteração que a gente fez no fundo, que deu até o mercado foi bastante favorável nesse sentido, mas a gente viu que as simulações que a gente fez com a carteira nova e a carteira sem alterações anterior, a gente viu que a carteira nova foi melhor do que teria sido a carteira anterior, então a gente vê que essa alteração foi bastante positiva de fato. E também acho que é interessante que a gente ressaltar, até antes de entrar no aspecto macroeconômico que a gente está vendo, acho que é importante ressaltar, até para que os cotistas entendam o fundo e que, enfim, quem vier a ser cotista no futuro tenha um olhar diferente para o fundo, porque muitas pessoas até nos procuram aqui, nos chegam com a preocupação de que o fundo não seria tão inteligente investir no fundo, porque o fundo teria ali despesas e tal, e que seria mais fácil ela investir pessoalmente no fundo, nas ações da carteira. Mas o que é a nossa proposta aqui enquanto gestora, até que foi quando a gente conversou com o Daniel sobre a montagem do fundo, enfim, foi o que a gente achou que faria mais sentido. A gente aqui no fundo, na gestora, a gente faz uma gestão ativa da carteira. Então, nós estamos aqui diariamente olhando para o mercado, avaliando os cenários, sempre em contato com o Daniel, claro, e buscando ali nos relatórios e tudo o que Dica de hoje produz, para que a gente tome a melhor decisão. E muitas vezes o mercado nos exige tomar uma decisão bastante rápida. E a gente, por estar aqui analisando o mercado diariamente, vendo os cenários e calculando e recalculando, a gente acaba eventualmente fazendo algumas movimentações mais táticas, mais pontuais, imaginando uma expectativa de mercado e que nesse mês de novembro, por exemplo, se mostrou bastante positiva. Essas movimentações que a gente fez, seja antecipando um resultado, seja reagindo a uma divulgação de resultado, por exemplo, alguma companhia divulgou um resultado ruim e naquele momento a gente julgou que seria melhor reduzir a posição nela e aquela companhia teve uma deterioração nas ações, isso foi positivo para o fundo porque a gente reduziu a participação. Não que a gente parou de acreditar na companhia, mas que pontualmente a gente fez uma redução de alocação. Ou, no caso ao contrário, que a gente aumentou numa que a gente tinha uma perspectiva mais positiva, enfim. Então, né, nesse mês de novembro, até está no nosso relatório, que está disponível no site, o link está aqui abaixo na descrição, a gente viu que o fundo ele acabou tendo um resultado, apesar das taxas que tem, muito pela gestão ativa que a gente faz e por outras coisas que a gente consegue gerar valor dentro do fundo, como o aluguel dos ativos e algumas proteções que a gente coloca, a gente conseguiu gerar um valor, inclusive, superior ao da carteira. Claro que até a gente colocou um gráfico no relatório, vocês vão ver que o fundo vai sempre acompanhar a variação da carteira. E, eventualmente, pontualmente ali, vai ter alguma vez que a gente vai ter um valor um pouco positivo, que foi o caso desse mês de novembro agora, em que a gente conseguiu gerar um valor pela gestão ativa ali no fundo, um pouco além do que a carteira naturalmente já fez. Explicando um pouco melhor isso, é o seguinte: quem é assinante do Dicações sabe que, por exemplo, vamos imaginar, Itaúsa, você tem lá um percentual entre tanto e tanto. Então, eu posso colocar, vamos imaginar que seja entre 8% e 12%. Eu posso botar mais perto de 8% ou mais perto de 12%. Né? Então, o fundo, percebendo que existe uma tendência e uma
compra mais forte daquele ativo, ele percebendo que existe, por exemplo, uma bonificação, que é algo que faz subir o preço da ação antecipadamente, porque os acionistas compram ativos para conseguir fechar aquele lote, etc. O que acontece? Eles tendem a comprar, então essa ação tende a subir. Logo, ele pega e o Rodrigo Teodoro já coloca ali mais perto do 12%. É claro que depois de passar desse evento, ele volta ali para pelo menos a faixa média mais próxima da carteira, por isso que não tem essa variação, né? Esse mês a gente teve um impacto muito forte ali da Minerva para baixo, né? Depois daquele anúncio lá das plantas que ela vai comprar da Marfrig, saiu o resultado da Minerva e o mercado realmente não gostou. Então a ação cai de 9 e pouco para 7 e pouco em algum momento. Naquele momento ali, quando a gente percebe que vai cair muito abaixo, né, a gente pega e joga lá no mínimo possível aquelas ações da Minerva. A partir do momento que ela encontra ali um piso e etc., a gente volta para o patamar parecido com o da carteira. Então, tudo isso, além dos aluguéis de ações que você falou, que acabou dando bons aluguéis, né, algumas quedas aí, fizeram com que o fundo desse esse resultado. E foi muito legal esse gráfico que foi colocado no relatório, porque mostra que, mesmo com a taxa de administração, somente nesse mês a gente conseguiu aí 0,29% de alfa, né? Então, se a gente conseguir aí 2% ao ano, além dos 2% da taxa de administração, já é lindo, né? A gente já vai conseguir aí muito mais da carteira de ações. Outro ponto também importante é a carteira de ações sai um relatório a cada final de semana. E o fundo, até pelos aportes e resgates, ele não pode esperar até o final de semana, ele precisa estar sempre alocado. Se tiver muito aporte em um determinado, na segunda-feira, ele não pode ficar com caixa alto, que aí vai realmente ter um desbalanceamento. Então, o gestor acaba precisando fazer essa gestão ativa diariamente. É isso. Bom, vamos passar um pouquinho para falar do cenário um pouco mais macro, um pouco mais do mundo também, porque até essa alta do mercado que aconteceu agora nesse mês de novembro reflete muito acho que em grande parte ela é bastante explicada pelo movimento que aconteceu, sobretudo nos Estados Unidos, né? Então, a gente viu há algum tempo um movimento em que as taxas de juros, a gente até comentou isso nos vídeos passados, que a gente viu lá nos Estados Unidos um movimento de muito estresse nas taxas de juros americanas, que chegou ali próximo de 5% na taxa de 10 anos, que é bastante alto para o mercado americano. E aí, ao longo agora do mês de novembro, a gente vê essa taxa já arrefecendo bastante, voltando ali para próximo de 4,30 por ali, que em grande parte explica toda essa movimentação que aconteceu aqui no Brasil e que não foi diferente do resto do mundo. A gente viu bolsas ao redor do mundo subindo substancialmente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, até ali na Ásia também a gente teve bastante bolsa que subiu bastante. Então, a gente até colocou no panorama de mercado no nosso relatório, mostrando que, tirando a China, todos os países tiveram altas, né? Todos os países relevantes, vamos dizer assim, para a economia mundial, eles tiveram altas. E isso realmente é explicado por um movimento de migração de dinheiro, né? O que acontece quando a taxa vai a 5%? Para que o investidor, né, imagina um fundo de previdência americano, canadense, europeu e etc. Se ele pode ganhar 30 anos, 5% ao ano nos Estados Unidos, por que ele vai se arriscar a comprar uma ação da Microsoft ou uma ação no Brasil, por exemplo, da Petrobras, da Gerdau? Ele prefere comprar aqueles 5%, né? Afinal, uma taxa de resgate boa aí dá o quê? 3%, 3,5%, em um modelo atuarial. Se ele tem 5%, ele ainda ganha 1,5%. Provavelmente vai ser o modelo de inflação. Então, teve muita migração de renda variável para renda fixa, isso nos próprios países emergentes, nos países desenvolvidos. Quem dirá ainda nos países emergentes, né? Claro que teve uma saída de dinheiro. Agora, o que me chamou a atenção lá atrás é que teve essa saída de recursos do Brasil e o dólar não subiu.
né? O dólar conseguiu se manter nesse patamar porque o Brasil tem exportado bastante. Então, isso me mostra que o Brasil, por mais que ele tenha todos os problemas políticos dele, ele ainda é um país muito forte, é um país que eu diria até estratégico para as pessoas fazerem investimentos quando elas estão fora, porque é um país que, de certa forma, traz alguma proteção, porque tem muita empresa exportadora. E aí, o que a gente viu nesse último mês? A gente teve um arrefecimento dessas taxas, como você bem falou, você tem um movimento de saída da renda fixa para a renda variável dos próprios países desenvolvidos, tanto que a S&P 500 sobe 9%, o DAX de Frankfurt sobe, o CAC de Paris, o índice KOSPI da Coreia do Sul, o Nikkei de Tóquio, enfim, todos eles acabam subindo. E, e também tem uma parte desse valor que acaba indo para os países emergentes. Então, o Brasil, em novembro, ele pega um fluxo de capital estrangeiro muito alto e ele vem para cá. Agora, o que é importante da gente ver não é o passado, né? Porque o passado já passou. A queda de juros de 5 para 4,3, o fundo já captou, o Ibovespa já captou, as ações já captaram. Então não adianta o cara entrar agora querendo esse movimento. Esse já foi. Esse você que não é cotista já perdeu. Você tem que estar ciente disso. Então, é possível no futuro a gente ainda ter mais movimentos. E aí, quando a gente olha a taxa de juro dos Estados Unidos, a gente vê que, por exemplo, no início do ano de 2023, essa taxa que hoje é 4,33, ela estava 3,50. Então, eu não estou falando de lá atrás, antes da pandemia, eu estou falando de 2023. Então, é muito plausível a gente pensar que essa taxa de juros nos Estados Unidos talvez caia um pouco mais devagar, mas ainda tem muito espaço para queda, e isso vai acabar trazendo fluxo estrangeiro para o Brasil, tá? Ao longo do período. Além disso, a gente tem que isso impacta na taxa de juros do Brasil também, porque o investidor estrangeiro vai comparar a taxa que ele ganha nos Estados Unidos com a do Brasil, então isso abre espaço para a taxa de juros do Brasil cair, e com isso a Selic, no final das contas, cair também. E aí a gente acaba tendo um cenário que eu tenho visto que vai se desenhar, que seria positivo para empresas do mercado interno. Tá? É claro que eu não vou ser louco de tirar empresas de commodity, empresas de utility da carteira, porque isso é o que sempre rendeu bem no Brasil, mas como a gente fez nesse último mês, um aumento de alocação em empresas grandes de varejo que estão preocupadas com o mercado interno, na minha visão faz muito sentido para pegar essa volta do crédito, essa volta da renda, essa volta do emprego, essa queda de juro no Brasil. E só uma coisa adicional, por exemplo, se a gente pegar aí em, salvo engano, outubro, setembro, o mercado precificava 3 cortes na taxa de juros lá nos Estados Unidos que iriam acontecer ali no segundo semestre. Agora o mercado já precifica 5 cortes que já começariam ali no primeiro semestre, já no início do ano, primeiro, segundo trimestre por ali. Isso acontecendo, a gente vê que essa taxa de juros não deve continuar nesse patamar e ela tende a voltar ali para aquele patamar que ela estava no começo do ano. Se isso vai acontecer agora ou um pouquinho mais para frente, a gente não tem como ter certeza, mas o que o mercado nos diz, o movimento que a gente vê, é que há uma perspectiva maior do mercado de que essa taxa caia mais rapidamente do que se previa até pouco tempo atrás. E para a gente não parecer o otimista, porque agora subiu, o risco brasileiro do déficit fiscal primário continua. E é claro que ele pode tomar o humor do mercado e transformar esse bom humor de novembro num humor negativo, caso a gente não veja avanços, ou seja em corte de gastos, ou seja em aumento de arrecadação que vai zerar esse déficit primário. Então é importante também se manter atento. Não é que agora não temos mais problemas no mundo e em outubro estava cheio de problema. Não, os problemas continuam existentes. Então, é importante a gente sempre continuar atento com relação a isso. E até tanto é verdade isso que eu particularmente acredito que esse fluxo estrangeiro que veio para a Bolsa Brasileira meio que falou mais alto do que o próprio fundamento do Brasil como um todo, né? Meio que o fundamento do Brasil, do fiscal do governo, foi meio que deixado de lado nesse momento pelo fluxo de investimento estrangeiro que veio para o Brasil
ao longo desse mês de novembro. Até a gente colocou no gráfico, um gráfico no relatório, a gente vê que ao longo do ano, o fluxo que teve agora em novembro, ele é significativamente maior do que nos meses Significativamente bom. anteriores, e que explica bastante essa alta que a gente teve aqui na Bolsa Brasileira. É verdade. Bom, e aqui no Brasil também, apesar do fiscal que o Daniel bem lembrou, a gente vê taxas de juros aqui batendo, chegou a bater um dígito em alguns vértices, então chegou a bater É, 9 alto ali. 9,99. É, tipo assim, coisa de promoção, vamos dizer assim. Exato. Assim, a gente já vê que e a gente tem visto agora muitas revisões de casas de análise, de bancos também revisando essa taxa, gente que estava ali com uma perspectiva de taxa 9 alto, 10, já revisando ali para 9 baixo, 8 alto. Então a gente vê esse movimento acontecendo. Isso. Hoje teve até uma revisão no Boletim Focus, na taxa de 2025, se eu não me engano, caindo para 8,5%. Eu acho que é simples imaginar isso, né? Você tem uma inflação ali de 4%, cara, você tem uma taxa de 9%. A gente está falando de um juro real, mesmo a juro composto, uns 4,8, mais ou menos. Né? Será que o Brasil precisa de mais do que um juro real de 4,8%? Eu, particularmente, acho que não. Acho que tem muito país pior do que o Brasil que está trabalhando com juro real menor do que isso. Então, na minha visão, faz muito sentido ter uma queda de juro ao longo desse próximo período, que poderia até ser maior se o governo ajudasse com relação à questão fiscal, com a relação de gastos, né? Se as despesas fossem menores. Mas, de qualquer forma, a gente não pode ficar dependendo do governo, a gente tem que entregar resultado, independente do governo que estiver lá, a gente tem que entregar resultado e fazer o melhor dentro daquele cenário que se desenha para a gente. E acho que isso que a gente tem feito. Outro ponto interessante, eu acho que o patrimônio líquido do fundo passou de 4 milhões nesse mês, Sim. né? Então é mais uma marca aí que é importante, além da cota ter passado de 1,2. E as principais quedas a gente já acabou falando, né? Prio e Minerva. Uhum. E as principais altas, aí você tem aí em mãos. É, Mas ficou basicamente no cenário interno. o que mais subiu na carteira foi Lojas Renner, que subiu 33%, sim, bastante acima do que subiu o índice Bovespa como um E todo. que foi uma das ações que a gente aumentou já no final de outubro, É, quando e, entrou a e, é um, predição. e é uma ação que o mercado estava dando como largada, né? Tipo, já Sim. estava falando, essa daí quebrou, esquece, não sai fora. Mas E eu, por mim, acho que ela vai muito mais ainda. é. Mas vamos lá, o que mais? Qual é a outra? E depois teve Carrefour, que também subiu bastante, 26%. E no top 3 a gente tem em terceiro lugar a Mil, subindo 21%. São as três empresas de varejo, o que Tudo mostra essa mercado interno. força do mercado interno. Basicamente isso. Aí a gente tem algumas outras que subiram bastante também, como o Itaúsa, que teve um retorno aí de 15% no mês, que é bastante alto também, sobretudo pensando em Itaúsa, né, pela robustez que tem, geralmente ela anda um pouquinho devagar, mas crescer 15% é bastante. E Banco Sim, do Brasil, que também é outro que todo mundo estava contra, que subiu um pouco mais modesto, mas é bastante ainda, que subiu quase 9%. exatamente. E Banco do aí, Brasil é aquela coisa, né? A pessoa, ela tem sempre aquele pé atrás para comprar, ainda mais depois dele ter subido tanto. até mais recentemente ele bateu o all-time high, né? O All ponto time mais high. alto da história. Exatamente. E Itaúsa está perto de bater também. Acho que chegou a renovar esses dias e como teve a bonificação, acabou bagunçando um pouquinho. Bom, mas é Boa. isso. Então, só para recapitular aqui, então o fundo nesse mês ele rendeu 11,1%, e no ano ele está com 20,2%, isso lá desde de março, né? Então nós estamos falando aí de 8 meses e um pouquinho. Então, 20% em 8 meses é bastante importante. Boa. O fundo ainda segue com uma volatilidade inferior ao índice Bovespa, porque é algo que a gente busca, de fato, que é manter o fundo com uma volatilidade mais baixa do que o Ibov, que dá mais conforto para o cotista, a gente tem uma regularidade maior no patrimônio, e é uma característica até da carteira, né? Como ela tem uma parcela muito grande de ações com forte geração de caixa, com previsão de receita e tudo mais,
essas ações tendem a se movimentar um pouco menos. E é isso, comemorar a marca dos 4 milhões que a gente bateu esse mês. Eu achei curioso, aí é mais uma curiosidade. A gente ficou um dia, foi 4 milhões e 23, aí no dia seguinte o fundo caiu um pouquinho, ficou 3.900 e qualquer coisa, aí depois voltamos para 4 e assim Esse é o fechamos. tipo de informação que só o gestor vê. E aí voltamos. A gente Boa. fica aqui na torcida diária aqui de bater a É marca. só o gestor vê. Eu estou preocupado na cota subir, bater 2 logo. E de 1 para É 2, isso. esse que é o objetivo É isso inicial. aí. Boa. Bom, agradecemos mais uma vez todos os cotistas que estão aí com a gente desde o começo, quem tem sido bastante constante nos aportes também. Lembrando que o fundo está disponível no BTG e todas as corretoras afiliadas ao BTG. Então, nós temos BTG, Necton, Empíricos. Se o fundo não aparece para você diretamente, basta você falar com o seu assessor, com a pessoa que te atende aí, que atende a sua conta, e pedir para ela liberar o fundo lá. É só, eu quero investir no Live de Indicações, se poderia liberar, por favor. E aí, o seu assessor vai solicitar que o fundo esteja disponível. E, além disso, a gente está disponível também na plataforma da Carteira Z, lá em parceria com a Orama. Basta acessar o nosso site, que vai estar aqui embaixo na descrição, que tem um link que vai direto para lá, para quem preferir investir por lá também. Maravilha. No mês passado eu havia dito que a gente teria uma novidade, ainda estamos aguardando o final dos trâmites. Assim que possível for, a gente vai anunciar aqui também mais um distribuidor para o fundo, uma outra corretora. Maravilha. Então a gente encerra por aqui, né, Rodrigo? Isso aí. E agradecendo aí a todo mundo também. Espero que continuem com a gente. Lembrando sempre que o investimento em ações, a gente aqui até fala rentabilidade, fica feliz, etc., mas ele deve ser pensado para longo prazo. Então, quer dizer, a gente só vai conseguir ter uma ideia real mesmo daqui a 3 anos, mais ou menos, né? Que é uma janela que eu gosto, inclusive, mais de 5 e 10 anos, mas 3 anos já dá para ter uma ideia. Antes Uhum. disso, é complicado. Pode ter sido sorte, pode ter sido aquela ação que se acertou e etc. Então, eu tento ser um pouco mais pausado com relação à felicidade dessas altas pontuais. O fundo, a gente precisa pensar sempre no longo prazo. Eu espero que o investimento de vocês esteja sendo feito no longo prazo. Eu também chego a citar sempre que melhor aquela pessoa que investe R$ 1.000 todos os meses do que aquele cara que pega, sei lá, 50 mil de uma vez só e aí fica morrendo de medo ali dia após dia vendo a cota do fundo. Essa pessoa, ela é uma grande possibilidade de acabar sacando em alguma das quedas. Então, eu prefiro que você tenha essa disciplina de aportar aos poucos no fundo. Prefiro esse tipo de investidor. Até uma estratégia de acumulação de patrimônio até faz bastante sentido esse aporte mensal que você vai construindo ao longo do tempo e evita ficar muito suscetível a um momento específico de mercado, né? Pois é. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos por acompanharem aí. A gente segue à disposição tanto no Instagram, Twitter, no site. No site também tem o link para o nosso WhatsApp. A gente responde com a maior brevidade possível, geralmente no mesmo dia. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, mande uma mensagem para a gente terá o maior prazer em ajudar vocês aí em qualquer questão que tiver, tá bom? Obrigado, Daniel, mais uma vez. E, bom, desejamos a todos que virem cotistas do fundo para que participem conosco dessa história aqui. Maravilha. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado aí de novo.